Olá, meus alunos da turma de Biologia. Vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina, né? Bioestatística, né? Continuando a nossa aula anterior, hoje nós vamos falar um pouco sobre as fases do método estatístico, ok? Então, a primeira parte é a coleta de dados, que será feita após cuidadoso planejamento e a devida determinação do fenômeno coletivamente tipo, que se requer pesquisar. Pode ser direta e indireta. Então, a coleta de dados vai ser a primeira parte onde vocês vão ter o primeiro contato, né, com as informações a ser estudado. Como tem duas maneiras, vamos falar um pouco sobre a coleta direta. Quando é que ocorre? Quando feita sobre elementos informativos de registros obrigatórios, como nascimento, casamento, frequência dos alunos nas aulas, divide-se em contínua, periódica e ocasional. Então, a coleta direta é quando a gente vai pesquisar justamente em arquivos, em documentos, onde já temos essas informações. Coleta de dados indireta, quando é inferida de elementos conhecidos da coleta direta. A pesquisa sobre mortalidade infantil, que é feita através de dados colhidos por uma coleta direta. Então, essa coleta indireta a gente já vai passar pelo segundo passo da estatística. Contínua. Quando é que a coleta é contínua? Registros, quando tem continuidade, no caso, nascimento e frequência dos alunos. Periódica, quando feita em intervalos constantes de tempo, como censo e avaliações mensais do aluno. Então, a contínua, ela não vai ser interrupta, e a periódica, ela vai ter o período a ser realizado, né? O censo, tem alguns censos que são feitos a cada 4 anos, 10 anos, então tem um período. E ocasional, quando é feita extemporaneamente a fim de atender a conjuntura ou emergência, caso de epidemias, ou no caso nós vivemos, né, da pandemia. Então, são pesquisas feitas para resolver um problema ou descobrir alguma causa sobre algum problema que está afetando a nossa sociedade. Ou um levantamento de alguma informação de extrema urgência. Crítica, crítica dos dados. Obtidos dados, eles devem ser cuidadosamente criticados, à procura de possíveis falhas ou imperfeição. Podem ser externa ou interna. Então, esse é o nosso segundo passo. A crítica externa, quando visa as causas dos erros por parte do informante, por distração ou por má interpretação das perguntas. Crítica interna, quando visa observar os elementos originais dos dados da coleta. Apuração dos dados. Nada mais é do que a soma e o processamento dos dados obtidos e a sua disposição mediante critérios de classificação, ou seja, é o resumo dos dados através de sua contagem e agrupamento, e a condensação e tabulação dos dados. Então, nesse caso, é onde vamos entrar as técnicas de matemática, onde nós vamos organizar em row, vamos criar tabelas, vamos fazer desvio padrão, média, mediana, moda e por aí vai. Apresentação dos dados. Por mais diversa que seja a finalidade que se tem visto, os dados devem ser apresentados sob forma de tabelas e gráficos. Então, vamos pegar um modelo mais apropriado para aquela determinada situação, né? Para aquela determinada quantidade de informação que eu tenho. E, por último, análise de resultado. O objetivo último da estatística é tirar conclusões sobre o todo, né? A população, a partir de informações fornecidas por parte representativa do todo, que nesse caso é uma amostra. Então, como eu já disse para vocês, a aula anterior a gente falou sobre a amostra. Da amostra, eu vou tirar uma conclusão que serve para toda a população. A estatística é dividida nessas três partes, que pode se tornar um círculo. Primeiro, análise de dados, né? Coleta, organização e resumo dos dados. Pronto, passou a primeira fase, a gente vai para probabilidade, necessário para tirar conclusões a partir da amostra. Depois, a inferência, tirar conclusões estatísticas de dados específicos usando os conhecimentos de probabilidade. E pode surgir um novo caso e a gente volta de novo para a análise de dados. Então, a gente continua nesse círculo de etapas. Dados são observações
tais como medidas, sexo, resposta de pesquisa que tem sido coletado. Os dados eles são de duas categorias, qualitativos e quantitativos. Qualitativos representa a informação que identifica alguma qualidade, categoria ou característica. Quantitativos, quando é possível atribuir um valor numérico. A classificação, vamos ter essas classificações, né? Vamos ter a qualitativa, aí eu tenho nominal e ordinal. A nominal, sexo, cor dos olhos. Ordinal, classe social, grau de instrução. Quantitativo, eu posso ter contínuo, né? Peso, altura, salário, idade, e discreta, número de filhos, número de carro. Pode ser contada, ok? Então, eu tenho a qualitativa, que é dividida em duas partes, nominal e ordinal, e a quantitativa, que é dividida em contínua e discreta. Vamos falar um pouco sobre população. É o conjunto de todos os elementos de interesse em um determinado estudo, certo? Então, podemos dizer que temos uma população de pessoas, né? Tem o quê? Tem um interesse, né, em um determinado estudo. E a amostra é uma parte da população selecionada para análise. Então, como eu não posso pegar toda a nossa população e fazer uma pesquisa ou um levantamento, a gente vai pegar uma parte e usar os métodos estatísticos e tirar a conclusão para o todo. Agora temos as variáveis, né? Variável, característica ou item de um indivíduo. Parâmetro, né? Isso é o vocabulário da estatística. Parâmetro, medida numérica que descreve uma característica de uma população. Estatística, medida numérica que descreve uma característica de uma amostra. Aí vamos ver aqui, ó. Temos aqui essas três etapas, né? Uma representação didática aqui da estatística. Primeiro, coleta de dados, depois a informação e depois a decisão. Então, nessa primeira etapa, onde a gente vai fazer a coleta do que será estudado, né? Os dados a gente já viu que pode ser quantitativo ou qualitativo. Nessa segunda parte da informação, será usar as estratégias matemáticas, né? Vamos usar que é chamado também de inferência, onde vamos usar todo o rigor matemático de conhecimento, né? E por último, a decisão, né? É onde vamos tirar as conclusões sobre essa pesquisa. Vamos falar aqui um exemplo. Dê exemplos de quando ou em que situações a estatística é usada. Vamos lá. Setores financeiros, nos estudos climáticos, na medicina, entre outros. Usamos a estatística para analisar fenômenos do passado, mas ela também serve para prevermos a probabilidade de eventos futuros. Então, a estatística ela pode ser aplicada no passado, no nosso presente e no futuro. Gente, no início da nossa primeira aula, a gente começou com alguns questionamentos. E eu disse para vocês que, né? Aí depois, no finalzinho dessa primeira parte, a gente ia responder cada uma. Por que estudar estatística? A estatística é um ramo de grande importância da matemática, desenvolvendo técnicas como a coleta de dados e a sua organização, interpretação, análise e representação. O uso da matemática para a tomada de decisões vem acompanhando nossa história, desde o início das grandes civilizações. Com o passar do tempo, foram criados métodos para facilitar esse processo. Segunda pergunta: para que serve a estatística? Os estudos estatísticos são muito importantes em situações de planejamento, coleta de dados, organização de informações, análise de informação coletadas, interpretação e divulgação de dados e resultados. A estatística pode ser aplicada junto com métodos de pesquisa, como pesquisa de opinião ou pesquisa de mercado. O que é estatística? Estatística é um conjunto de métodos usados para se analisar dados. A estatística pode ser aplicada em praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Em algumas áreas recebe um nome especial, medidas resultantes de um conjunto de dados, como, por exemplo, médias, método usado na coleta e interpretação de dados. O que é uma pesquisa? Pesquisa é um conjunto de ações em que visa a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área. Uma parte importante de qualquer pesquisa é o recolhimento de dados. E, por isso, um pesquisador deve buscar informações com diligência.
ok? Então, aqui a gente encerra a nossa segunda parte, ok? Então, até o nosso próximo encontro, onde a gente vem com a segunda parte da nossa disciplina, ok? Valeu e um forte abraço.